Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 6 de março de 2026, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Mãos Marcadas, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Mudança de Plano. E Emmanuel nos diz: não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalentas a disposição de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos desafetos, alcançando, assim, o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, erguendo-te para o trabalho digno. Consagra-te ao suor enobrecedor, a fim de incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimento a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Aqui também, cada alma reside na esfera de ideal que forma para si mesma com o próprio pensamento. Quem deseja um mundo melhor pode avançar, pelo trabalho e pela boa vontade, no roteiro de ascensão desde hoje. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 6 de março de 2026 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 291 a 303 do Livro dos Espíritos, com o tema Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Na questão 291, Kardec pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E os espíritos respondem: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, o que eles estão explicando para nós
é que o espírito liberto do corpo físico, ele pode manifestar suas simpatias, suas afeições, suas sintonias, né, uns com os outros, de uma forma mais efetiva, né, porque não tem as limitações do corpo físico, das paixões oriundas, né, da matéria. E aí, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, no seu livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que a afeição entre os espíritos é determinada pela afinidade que une uns aos outros. Então, essas afinidades, elas dizem respeito às qualidades dos espíritos, aos conhecimentos já adquiridos, né, às paixões que eles conseguiram vencer ao longo de suas várias encarnações, né? E assim, essa afeição, ela pode acontecer por terem tendências em vários campos do bem, né? Da evolução moral, ou também essas afinidades podem acontecer também no campo do mal. Né? Se essas tendências, essas afinidades estão relacionadas a conhecimentos adquiridos, a sintonias em relação à ciência, à música, à arte, à religiosidade que cultivaram, né, ao longo de suas caminhadas evolutivas, esse relacionamento vai ser um relacionamento realmente bom, né, e que vai trazer bons frutos, né? E, por outro lado, também nós sabemos que essas afinidades, elas podem estar relacionadas à nossa parentela familiar, né? Então, essas sintonias, elas podem acontecer também pelo nosso relacionamento familiar. Então, existem as famílias espirituais, né, que são unidas pelo amor verdadeiro, e existem as famílias temporárias, né, que estão juntas no plano material, né, e às vezes até por uma necessidade de reencarnação, né? Então, uma família espiritual, ela pode já vir caminhando junto há muito tempo, né? Os espíritos, às vezes, momentaneamente aqui na Terra, estão em outras famílias, né? Relacionadas a uma necessidade reencarnatória, e quando desencarnam, encontram novamente com a sua família espiritual. E já aqui a família material geralmente porque os espíritos têm necessidade de fazer alguns acertos, né? Consequências de vidas passadas, né? De vidas anteriores, e que necessitam passar por esse momento, né, aqui na reencarnação na Terra, formando essa família material, a fim de que essa convivência estreita, né, os ensine a amarem-se uns aos outros, né, ou pelo menos a se tolerarem. E aí também, no momento da desencarnação, se eles realmente houverem cumprido, né, as suas tarefas, eles poderão
participar, né, da mesma família espiritual e tendo também afinidades, né? Bem, na questão 292, Kardec pergunta: alimentam ódio entre si os espíritos? E os espíritos respondem: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, entre os espíritos puros, não há esse tipo de relacionamento de ódio, né? Como eles explicam, somente entre os espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos têm essas animosidades e eles até, entre os encarnados, eles também, se os encarnados sintonizarem com eles, né, eles vão insuflar, né, como os espíritos explicam, as inimizades e as dissensões entre os homens. E Ana Maria de Djalma, eles comentam o seguinte, que no momento da desencarnação, né, não vai acontecer de cessar as inimizades, não. Que a morte do corpo físico, ela não vai provocar nenhum milagre. Então, se os desencarnados, durante a encarnação aqui na Terra, tinham alguma inimizade entre si, no momento da desencarnação, eles continuarão com esses sentimentos, né? Então, nós levamos conosco para a vida espiritual tudo aquilo que nós vivenciamos e acumulamos na Terra. Então, se foram bons sentimentos, nós continuaremos com esses bons sentimentos na vida espiritual. Porém, né, se nós cultivamos as inimizades, né, as dissensões, continuaremos também com esses sentimentos de inimizade na vida espiritual. Se levamos uma vida de paz, de prática do bem, no mundo espiritual, nós vamos conseguir estar em harmonia com os benfeitores espirituais, né, no mundo espiritual, e vamos então continuar a nossa caminhada evolutiva no mundo espiritual, né, nos preparando para uma próxima encarnação, levando na pátria espiritual uma vida mais calma, de paz, de harmonia, né, procurando nos envolver em tarefas no mundo espiritual que nos tragam mais aprendizado, né? Por outro lado, se nós levamos uma vida pautada em vícios e inimizades, e ao invés de amor cultivamos o ódio, né, nós continuaremos com esse sentimento e sentindo falta das necessidades que nós criamos para nós mesmos, né, durante a encarnação, e que vamos continuar sentindo essas necessidades no mundo espiritual, porque impusemos a nós mesmos, né, essa prática, né, e essa prática vai continuar conosco durante a nossa vida no mundo espiritual. A nossa sintonia, ela não será com os benfeitores espirituais, mas sim com aqueles espíritos
também já desencarnados e que continuam sintonizando com ódio, com vícios, né, com desarmonia. E dessa forma, nós não conseguiremos nos conectar com espíritos bons. Nós ficaremos em desequilíbrio e os espíritos que estão também desalinhados do bem vão se aproximar de nós e nos incentivar à prática do mal, né? Bem, na questão 293, Kardec pergunta: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? E os espíritos respondem: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam e pueril, quer dizer, infantil, né? O motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Quer dizer, ainda que o espírito não seja ainda um espírito perfeito, puro, ele vai se dar conta de que aquele motivo, né, de inimizade, né, de ódio, né, era um motivo bobo, né, que ele vai se dar conta de que no mundo espiritual ele vai se dar conta de que aquilo não era uma boa convivência, né? E ele vai procurar superar, né, essa animosidade. Ainda mais se ele percebe que esse motivo era um motivo relacionado à matéria e que ele agora está desvinculado, né, dessa matéria. Então, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, né, que estava essa causa relacionada ao mundo material, né, ele vai se aproximar, né, e daquele outro espírito de uma forma prazerosa. Então, Ana Maria e Djalma, eles comentam que as mazelas morais, elas dificultam a nossa jornada evolutiva, né? Quer dizer, os vícios, a prática do mal. Se nós somos orgulhosos, vaidosos, raivosos, né? Nós deixamos a sensualidade exacerbar em nós, nós teremos dificuldade em evoluir. E, quando desencarnamos, esses sentimentos vão dificultar o nosso desprendimento da matéria, né? Quer dizer, então, nós devemos estar atentos, ainda quando estamos encarnados, em observar em nós esses sentimentos, né, essas práticas, para que no mundo espiritual a gente se desvincule, né, desses sentimentos de forma rápida, para que a gente possa continuar nossa evolução e progresso, né? E mesmo aqui na Terra, né, se nós queremos uma vida pacificada, uma vida tranquila, nós devemos nos afastar desses sentimentos. Mas, ao desencarnar, né, se a nossa caminhada foi pautada nesses sentimentos, vai ser difícil a gente
se desprender deles, né? Então, na Terra, nós precisamos, né, ao máximo, resolver as nossas pendências, né, as nossas práticas de dia a dia, né, de relacionamentos, para que, ao partir para o mundo espiritual, seja mais fácil o nosso desprendimento, né? E nos nossos relacionamentos, né, com os outros, nós devemos procurar resolver, ainda enquanto estamos encarnados, todas as pendências que nós tenhamos uns com os outros, para que, quando estivermos no mundo espiritual, né, seja mais fácil a gente conseguir resolver os nossos relacionamentos. Sentimentos como ódio, ressentimento e rancor, se não forem depurados enquanto nós estamos encarnados, eles vão continuar conosco na vida espiritual. Mesmo após a morte do corpo físico, vai ser difícil, né, a gente se desprender desses sentimentos. Esses sentimentos, eles perturbam o espírito, que não consegue alçar o voo que o levará a um espaço de bem-aventuranças no mundo espiritual. Então, não vai encontrar a paz, né? Não vai encontrar o conforto das boas sintonias com os benfeitores amigos, né? Ficará então preso às sintonias materiais e, ao invés de conviver com os espíritos iluminados, né, ele vai conviver com os espíritos trevosos, que se deleitam em atrapalhar a vida dos encarnados, encarnados também que permitem essa aproximação, né, desses espíritos que cultivam o mal. E aí nós, né, se não procurarmos, né, nos depurar ainda encarnados, se não procurarmos resolver, né, as nossas pendências, nós vamos nos juntar, né, a esse grupo, né, de espíritos que se deleitam, né, em praticar o mal, em perturbar, né, os outros espíritos encarnados que também sintonizam, né, com eles, permitindo que eles se aproximem. Então, os espíritos, eles nos esclarecem, né, nessa resposta, né, a pergunta 293, que se o desencarnado não é tão ligado à matéria, né, se ele e se o motivo de inimizade, né, entre ele e o outro desencarnado era unicamente um interesse material, né, e se ele já procurou, né, durante a sua encarnação cultivar, né, os bons sentimentos, eles vão se aproximar um do outro e vão resolver as suas desavenças, né? Mas como os espíritos nos esclarecem, é mais fácil a gente conseguir resolver, né, essas desavenças enquanto estamos caminhando juntos do que no mundo espiritual, quando, às vezes, dependendo do momento da desencarnação, né, e também do momento desse desprendimento, que pode demorar mais para uns do que para outros, seja mais difícil, né, a gente encontrar, né, esse espírito com o qual nós tivemos alguma desavença. Na questão 294, Kardec pergunta: a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? E os espíritos respondem: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro.
E aí Ana Maria e Djalma nos esclarecem que os espíritos que tiveram uma discussão ou uma briga e não conseguiram se entender, né, ainda enquanto estavam encarnados, né, levarão para a vida espiritual essas lembranças que são como grilhões, né, impedindo a caminhada evolutiva dos espíritos. Porém, se um deles for humilde, pedir perdão, né, a situação vai se resolver. E como nós falamos, é mais fácil resolver, né, essas desavenças enquanto estamos todos juntos caminhando aqui na Terra. Ainda mais se os espíritos conseguem se entender enquanto estão caminhando juntos aqui na Terra. Como Jesus nos recomendou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. E aí Kardec nos esclarece, né, depois dessa passagem do Evangelho, que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. Do ponto de vista da sua tranquilidade, Kardec fala, né, da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos, a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior. Então, Kardec, né, reforça, né, essa resposta dos espíritos da importância de nós resolvermos as nossas desavenças ainda quando estamos encarnados, para que nós não levemos para a pátria espiritual essas animosidades. Aí na pergunta 295, Kardec questiona: que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E os espíritos respondem: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. E aí, Ana Maria de Djalma nos esclarece que é melhor que nós resolvamos nossas animosidades aqui na Terra, perdoando ou pedindo perdão enquanto ainda conseguimos encontrar aqueles a quem ferimos ou aqueles que nos feriram. Sabemos que quando o espírito desencarnante é enobrecido, ele irá perdoar e esquecer o mal que tenha recebido. Porém, se for espírito imperfeito ou renitente no mal, ele vai continuar nutrindo ódio e ressentimento por aqueles que lhes feriram. Assim podem surgir as obsessões, né, entre encarnados e desencarnados. Daí a importância, né, da gente saber perdoar, saber pedir perdão, né, principalmente, para que a gente possa resolver, né, a situação entre aqueles que nós ferimos ou entre aqueles que nos feriram.
Na questão 296, Kardec pergunta: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? E os espíritos respondem: não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, os espíritos evoluídos, né, eles têm afeições inalteráveis, sentimentos, né, bons e puros, né, afeições puras. E Djalma e Ana Maria nos explicam que essas afeições puras, né, entre os espíritos evoluídos, elas não se alteram, né? Elas podem começar enquanto os espíritos estão ainda encarnados, né? E elas vão permanecer na vida após a morte, em forma de laços fraternos e de amizade. Aquilo que a gente falou no início. Esses espíritos se unem, formando as famílias espirituais. Na questão 297, Kardec pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E os espíritos respondem: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa, quer dizer, após a morte do corpo, né? Não tem mais a causa física, de ordem física, então essa simpatia, ela vai deixar de existir, né? As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, entre os espíritos, né? E entre os espíritos mais evoluídos, as afeições são duráveis, né? E Ana Maria e Djalma nos explicam que quando a afeição iniciada na Terra é de verdadeira simpatia, né, de sentimentos bons, ela permanece no mundo dos espíritos. Mas se é uma afeição apenas de ordem física, né, motivada apenas por interesses materiais ou por atrações de corpos físicos, né? Não há sentimento realmente, ela vai se acabar com a morte dos corpos físicos. Na questão 298, Kardec pergunta: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? E os espíritos respondem: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. E aí, Djalma e Ana Maria nos explicam que o que acontece entre os espíritos e que vai unir os espíritos é uma afinidade. Essas uniões,
elas não são pré-determinadas e os espíritos não são predestinados uns aos outros, não. De acordo com as suas escolhas, ou seja, de acordo com o seu livre-arbítrio, os espíritos podem se atrair e se unir, mas também pode acontecer que, de acordo com essas escolhas, com seu livre-arbítrio, né, em um determinado momento, eles podem se afastar, né, um dos outros, podem se repelir. Então, não existe essa coisa de um espírito estar destinado a encontrar o outro, se unir ao outro, não. Cada espírito tem o seu livre-arbítrio e faz as suas escolhas, e essas escolhas é o que pode unir os espíritos uns aos outros. Na questão 299, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E os espíritos respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. E aí, é o que a gente estava falando anteriormente. Os espíritos, cada um tem seu livre-arbítrio e eles se atraem de acordo com as suas escolhas e não tem essa coisa da metade, um é a metade do outro, nada disso. Ana Maria e Djalma nos falam que os espíritos se tornam simpáticos uns aos outros pelo mecanismo das leis de atração e afinidade, e não porque sejam metades. Todos nós temos liberdade de escolher a caminhada que nos levará ao progresso ou ao desequilíbrio. Se dependêssemos de outros espíritos para traçar a nossa rota, né, da nossa caminhada evolutiva, talvez tivéssemos que esperar um espírito com essa característica, né, de ser a nossa metade, encarnar para podermos nos unir a ele e continuar a nossa caminhada. E a gente sabe que não é assim, né? Cada um tem a sua caminhada evolutiva. Na questão 300, Kardec pergunta: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? E os espíritos respondem: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. E aí Ana Maria e Djalma, eles nos falam que o livre-arbítrio dá aos espíritos imortais que somos, né, a liberdade de escolhas. Esse processo de escolhas é contínuo, não está sempre, né, acontecendo. Pode acontecer que espíritos evoluídos que estejam caminhando juntos, né, que estejam em sintonia, façam escolhas diferentes. E aí eles se afastam. Esse processo de escolher vai acontecendo ao longo da caminhada evolutiva do espírito. Os que buscam evoluir e progredir estão sempre escolhendo as virtudes, os ensinamentos de Jesus, procuram sintonizar com o bem e buscam tarefas que propiciem a sua evolução. Essas tarefas podem ser diferentes, né? Eles vão se atrair pelo bem que fazem, mas essas tarefas não são iguais para todos os espíritos, né? Como aqui na Terra, né? Nós temos diferentes atividades, diferentes profissões, né? Então, no mundo espiritual, tem espíritos que trabalham no socorro, né, aos espíritos que estão no umbral, tem espíritos que vão
atender aqueles espíritos recém-desencarnados, né, que precisam de cuidado. Tem os espíritos que trabalham em cursos de aprimoramento, como é tipo uma escola, né, e eles trabalham ali, né, ajudando os espíritos nesses cursos. Enfim, há várias atividades no bem, né, e os espíritos que trabalham no bem estão sempre juntos, né, se atraindo uns aos outros. Na questão 301, Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? E os espíritos respondem: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade, né? Então, aquilo que a gente estava falando. Cada espírito vai fazendo as suas escolhas, vai evoluindo de acordo com o seu livre-arbítrio, né? A simpatia que existe entre os espíritos são essas escolhas que eles fazem e que os atrai uns aos outros, né? E Djalma e Ana Maria nos esclarecem que os espíritos não se complementam, eles se atraem pela afinidade, ou seja, porque possuem os mesmos interesses. Na verdade, a lei da afinidade é uma lei que une todos os seres da criação. É claro que nós possuímos um livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher, né? Que os animais, por exemplo, não possuem, né? Essas escolhas ainda são imperfeitas entre nós, porque nós somos espíritos ainda em estágio de imperfeição, né? As escolhas perfeitas, elas só vão ocorrer depois de muitas reencarnações, de muito aprendizado, né? É que nós vamos realmente fazer as escolhas perfeitas. E aí, na questão 302, né, Kardec pergunta: a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E aí os espíritos respondem: na igualdade dos graus de elevação. Então, Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que a identidade real, né, que é edificada com base nos pensamentos e sentimentos, ela é muito difícil e ela só acontece com espíritos enobrecidos, ou seja, espíritos bons, que nós ainda não somos, né? Somos ainda imperfeitos. Já entre os espíritos imperfeitos, né, como nós, a identidade ela fica restrita a algumas virtudes que os espíritos compartilham. E ela pode acontecer também, né, com que os espíritos imperfeitos, né, se identifiquem pelos defeitos, né, ou seja, pelas falhas morais que ainda trazem em si e que os aproximam, né, que a gente falou no início, né, que os espíritos eles podem se atrair também pelas falhas, né? Os espíritos mais evoluídos, eles se aproximam pelos conhecimentos que já adquiriram, pelos dotes artísticos que já conquistaram, pela religiosidade que cultivaram. Esses laços os unem num relacionamento de fraternidade e amizade, né?
Então, esses laços realmente são laços que permanecem porque são baseados no amor. Tá? E a última questão, né, Kardec pergunta: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? E aí os espíritos respondem: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se à em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Né? Então, o que os espíritos estão esclarecendo é que no futuro nós todos seremos simpáticos uns aos outros, né? Quando nós estivermos já no estágio de espíritos perfeitos. E Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que a evolução infinita atinge a todas as classes de espíritos, desde os mais evoluídos até os mais endurecidos. E, como os espíritos responderam a Kardec, no futuro estaremos todos unidos pelos laços da solidariedade e da fraternidade. Todos estaremos voltados ao bem, ao trabalho em prol do próximo, formando uma grande família. Obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.